Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é um episódio especial gravado no evento Vozes em Destaques com a Amanda Solano, nossa consultora de beleza Destaque. Ouve só que história inspiradora. Boa tarde, queridos colaboradores de Natura e Avon. Vocês não imaginam a felicidade que é estar aqui hoje, nesse momento, recebendo o microfone de Gil Ferrari, que admiro tanto, mulheres especiais, principalmente na semana em que celebramos a consultoria de beleza Natura e Avon. Bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre ser multitarefas. Vocês conhecem aquela pessoa que costuma ter uma carga de jornada de trabalho exaustiva, muitas vezes com 2, 3 trabalhos, que lida com afazeres domésticos, que tem pet, que tem filhos, muitas vezes uma maternidade, uma paternidade exclusiva, e ainda assim tem sucesso? Vocês sabiam que isso é possível? Bem, modéstia à parte, eu me considero uma mulher multitarefas e de sucesso. Eu me chamo Amanda Solano. Eu tenho 32 anos. Eu sou do interior, do sertão de Pernambuco. E eu escolhi ser advogada. Eu atuo na área jurídica. Eu sou mãe, vivo a maternidade de uma forma muito intensa e exclusiva. Eu sou mãe de pet também. Eu dou de conta dos afazeres de casa, dos afazeres domésticos, do que dá para fazer. Dou de conta dos corres da vida adulta. E conquistei um marco de quase 1000% em superação no ano de 2023. Fui conhecida pela Comissão de Destaques Brasil como o primeiro lugar na gerência. Mas a minha história com a Natura e Avon, ela não é de hoje. Ela é uma história bem antiga. Na verdade, começou com a minha avó, Dona Maria Anunciada. Minha avó tem 82 anos e ela vendeu por muitos anos a Avon. Eu já vendia na escola aqueles gloss rolettes que são bem antigos, que todo mundo aqui conhece. E minha mãe, Jeane Solano, que tem 62 anos, ela revende Natura há mais ou menos uns 35 anos. Então eu, com 32, já vendo Natura desde a barriga. E eu costumo dizer que a minha história com a Natura, ela começou quando eu aprendi a fazer operações básicas de matemática, tipo somar, dividir, multiplicar, eu já estava vendendo. Na minha casa, a gente tinha um quartinho, que era como se fosse uma dependência, onde minha mãe colocava caixas da Natura debaixo da cama, e eu achava o máximo, a sensação, assim, abrir as caixas, ver as mercadorias chegando, participar com ela de momentos como Dia das Mães, Natal, embalar os presentes. A minha mãe trabalhava muito. Ela hoje é professora aposentada. Ela trabalhava pela manhã no colégio privado, do qual eu e meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão, nós éramos bolsistas. E pela tarde e pela noite ela trabalhava como professora numa rede estadual. Então ela não tinha tanto tempo para vender. Meu pai também não. Meu pai foi pedreiro, mestre de obras, e ele viajava muito a serviço da antiga Telemar. Então, eu acabava ficando, com os meus irmãos em casa. Minha irmã saía bem cedo de casa. E eu acabava atendendo aos clientes da minha mãe. Então, eu via como era que ela tratava os clientes aos finais de semana, quando ela podia. E, durante a semana, eu tinha sempre as minhas obrigações. Ensino em primeiro lugar, então eu fazia todas as minhas tarefas de casa, tudo bonitinho, e ia atender aos clientes dela. E meus pais sempre tiveram uma educação financeira muito boa. Aquela rigidez de tentarmos conseguir o nosso próprio sustento. Eles cresceram numa família de muitos irmãos e aprenderam a se virar muito cedo. Então, como um estímulo para a minha independência financeira, minha mãe chegou e disse: Amanda, toda nota de R$100 que entrar na loja será sua. Aí eu, opa! Só que naquela época, há 20 e poucos anos, eu era criança. Não se tinha oferta de notas de 100 como se tem hoje. Mas eu conhecia a minha prima, eu tinha uma prima que trabalhava numa financeira, fazia empréstimo. Aí eu, prima, olha só, toda vez que você for lá na loja, você vai e leva uma nota de 100. Pode ser uma caixa de sabonete, eu me dou um troco, 100. A nota chegava, mãe,
Aí, ó, só no bolso, só juntando o bolo de nota de 100. E graças a essas notas de 100, eu pude realizar muitos sonhos. Eu comecei a construir realmente o meu mini império. Eu tive a oportunidade e a satisfação que para muitos na época poderia não ser nada, mas eu consegui comprar um artigo de luxo para minha mãe. Ela queria ter um micro-ondas. E aí, eu juntando aqueles bolinhos ali de nota de 100, chamei meu pai no dia do aniversário dela e disse: "Painho, eu quero dar um presente amanhã. Eu quero dar um micro-ondas para ela." E eu me lembro exatamente da gente saindo no final da tarde, indo à loja, embalando num embrulho verde, bem bonito, e a gente chegou e colocou na sala. Quando minha mãe chegou, ela chegou, olhou assim, fez: "Que é isso?" Chutou assim, "Um micro-ondas?" Aí eu, "É." E aí foi a sensação da casa, aquele motivo de alegria. Eu acho que nem ela mesma acreditava na minha potência de juntar notas de 100. Mesmo muito nova, eu já tinha em mim a capacidade de, cara, eu consigo qualquer coisa que eu queira. Financeiramente, eu consigo me organizar para construir, realizar os meus sonhos. Aos 14 anos, eu precisei sair de casa, fui morar na capital. Mesmo tendo uma vida muito difícil no interior, os pais que tinham algumas condições financeiras mandavam os filhos para a capital para poder estudar. Então, eu saí do interiorzão, do sertão de Pernambuco e fui para a capital, Recife. Meus pais fizeram, né, das tripas coração, e eles já vendiam, né, muita natura, então a natura ajudou muito nesse processo de sustentar os filhos na capital. Eu estudei muito. Eu sempre fui aquela nerdzinha, comia livros, porque eu queria dar valor ao trabalho dos meus pais, a tudo aquilo que eles estavam confiando, tanto para mim quanto para os meus irmãos. E eu passei na Universidade Pública em Direito, no interior. Eu sou a primeira advogada egressa da Universidade de Pernambuco. E eu mudei aos 18 anos, eu fui morar sozinha em Arco Verde, uma cidade que fica a 250 quilômetros entre Recife e Salgueiro. Então, eu estava ali no meio do caminho, mas eu não deixei de vender natura. Eu sempre vendi natura. Eu ia até casa, me abastecia. Nessa época, a gente não tinha ainda o espaço digital. Então, eu dependia de uma carona que vinha, passava, deixava a mercadoria, e eu ia entregar, vendia as colegas de faculdade, sabonete, maquiagem, tudo. E vendia também o meu estágio. Eu consegui passar em primeiro lugar no estágio do TJPE para a minha região. E passei 2 anos estagiando no tribunal. Eu fui 1 ano na vara civil e 1 ano na vara criminal. E lá eu também vendia natura. Mas eu tinha um foco. Aquele dinheiro que eu recebia do estágio, juntamente com o dinheiro da natura, que dava para pagar as contas de casa ali básica, água, energia, já para poder ajudar os meus pais, eu estava poupando. Porque eu tinha um grande sonho, que era aprender a falar inglês. Eu tive um professor que ele teve a infelicidade de abrir a boca um dia no ensino médio, olhar para mim e dizer: "Você nunca vai aprender inglês." E eu guardo a figura desse professor até hoje. E eu falei para mim mesma: eu sou capaz de qualquer coisa que eu queira. Então, eu juntei meu dinheiro e logo assim, quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar e trabalhar em Recife, na capital, já sendo advogada. Eu passei 6 meses naquele vulco de Recife, pega 2, 3 metrôs, toda empacotada ali, ó, segurando o ônibus, faz audiência. Eu era o tipo de advogada que fazia tudo. Que servia o cafezinho, que diligenciava, despachava com o juiz, fazia audiência, volta, corre, numa vida extremamente frenética, até que eu consegui dinheiro, fui para o Canadá, mas chegando lá em dólar, né? Acabou em 3 meses meu dinheiro. Só deu realmente pro básico. Fui ser babá. Era babá de 3 crianças. Sou apaixonada por as crianças. Até hoje cresceram, né? E estava no Canadá, naquela vida frenética. Só lá, realmente, que eu não vendi natura. Voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu consegui trabalhar, atuar na minha área, graças a professores meus do ensino superior. Na faculdade, eu tinha professores que viram os alunos do ensino superior como sendo capacitados para que eles pudessem montar uma plataforma online jurídica. E aí foi aquele boom, né, do jurídico, e eu comecei a prestar serviços para o SERES.
Não sei se alguns de vocês aqui conhecem, mas é o Complexo de Ensino de Renato Saraiva. Renato Saraiva é um grande jurista pernambucano, ele é conhecido no mundo inteiro. E eu trabalho e atuo no CERS desde 2017 até hoje. Então, eu voltei para o Brasil, tinha essa renda e decidi advogar. Eu disse, não, eu passei 5 anos da minha vida, tirei meu AB no 9º período e eu preciso exercer aquela minha vocação. E eu tentei. E eu advoguei, eu me inscrevi no Migalhas, que é uma plataforma que a gente vira, tipo, assessor jurídico de diversas pessoas no país inteiro. Então, fazia audiências, eu diligenciava, despachava, mas eu estava extremamente incomodada de não depender, de não ter a minha autonomia financeira diante da advocacia. Porque, diferentemente do trabalho que eu atuo na Natura, eu consigo fazer o dinheiro que eu quiser, na hora em que eu quiser, na advocacia não. Eu dependia do serviço público, eu dependia dos assessores, eu dependia dos magistrados. E aí eu fui tentando, empurrei até quando deu. Chegou a pandemia. Chegou a pandemia, lockdown, e home office, e tudo fechado, e o fórum simplesmente fechou as portas. E aí? Como é que faz o autônomo? Bora mergulhar de cabeça na consultoria de vendas Natura. Os meus pais já estavam na Natura, os meus pais já estavam aposentados, então eles já vendiam e foi a grande, assim, virada de chave. Eu preciso fazer disso aqui o meu negócio, porque eu tenho muitos sonhos a serem realizados e o meu dinheiro vai vir daqui. Então, a pandemia foi decretada mais ou menos em fevereiro de 2020. Em março de 2020, eu criei um Instagram, o @natu.solano. Eu espero que vocês sigam. E nesse Instagram eu comecei de uma forma muito orgânica, contando um pouco da minha história, que é essa história aqui que vocês estão ouvindo. Fui contando a minha história, fui divulgando os produtos. Eu sempre fui uma apaixonada pela Natura. Eu sempre usei muitos produtos desde criança. Eu tento, o segredo do sucesso de ser destaques, atender os meus clientes com a máxima excelência. Para mim, cliente é patrão. Cliente é quem manda. O cliente que tem voz e vez. Vem cá, meu querido. Como é que você quer ser atendido? O que é que você deseja? Aqui quem manda é você. E lá eu faço exatamente assim. O cliente quer dividir no Emanapay. Quantas vezes você quer? Sem juros? Bora sem juros. Eu amo o Emanapay. Amo o Emanapay. Amo. Eu recomendo para todos aqueles consultores. Mas também amo o Pix. Eu amo o Pix. Então, desconto a mais para quem compra no Pix. Os meus clientes sempre levam um mimo, um brinde, um sabonetinho todo dia, uma amostrinha. Ninguém sai de mãos vazias da minha loja. E o boca a boca que é feito é o que faz a gente crescer. Ter uma experiência de loja, os produtos estarem ali, abertos e postos, para que eles possam borrifar, experimentar, sentir fragrâncias, texturas dos cremes. Divulgar, divulgar, divulgar. Quem não é visto não é lembrado. Então a gente massifica isso. O trabalho de vocês também é muito importante na questão de dar visibilidade aos produtos quando vocês contratam. Digitais influencers, colocam nas TVs e propagam o trabalho da gente. Então, assim que eu comecei. Eu comecei na venda realmente através do Instagram e hoje eu troco um pouco do meu dia a dia, da minha vida corrida e da minha relação intensa com a Natura e com os produtos Natura e Avon, que eu amo. Em 2021, eu recebi a maior bênção que Deus poderia ter me dado na vida, a minha pequena Maria. Ai, gente, assim vocês me querem. A minha Maria, ela foi fruto de um sonho muito grande. Eu sempre sonhei em ser mãe de uma menina chamada Maria. E eu tenho endometriose profunda. Eu já fiz cirurgia, fiz muitos tratamentos para conseguir engravidar dessa joia. Hoje ela é um motivo, tudo muda depois da maternidade. A maternidade, ela faz com que todo aquele sonho, aquele gás que a gente já tinha, multiplica. Eu tive um propósito de vida de dizer, meu Deus, se o Senhor me permitiu, nunca vai faltar nada. Para mim, para minha filha. E Deus tem me abençoado e nada falta. Absolutamente nada falta. E você pode chegar e dizer, Amanda, como é que você dá de conta?
Eu tenho cachorro, meu cachorro ele é perturbadíssimo. Coitado, eu sofro tanto com ele. Eu levo ele pro pet shop, ele já foi recusado 2 pet shops. Ninguém consegue dar banho, ninguém consegue posar. Ele late pra todo mundo, ele só quer comer, só der comida na mão. A minha filha pequena é escola, levo pra escola, eu acordo 5h30 da manhã, faço lancheirinha pra ela e pros meus sobrinhos, levo na escola, volta da escola, e tem balé, tem reforço, e faz tarefinha de casa, e corre e volta. Aos finais de semana eu sinto a necessidade gigantesca de poder estar com eles, com a minha família, e isso foi uma decisão que eu tomei, a minha grande mudança de chave. Vou permanecer em Toronto, no Canadá, ou vou voltar para Salgueiro. Isso foi muito motivado por viver com os meus pais. Eu saí de casa muito cedo, então eu não tinha essa relação com a minha família, eu precisava viver isso, e eu vivo isso intensamente. Tenho dentro de mim de que a minha família é meu tudo. Se eu estou bem com a minha família, está tudo bem. A gente tem saúde e paz, e o resto a gente desenrola. Então eu tenho uma vida extremamente corrida. Eu atuo como tutora de 4 turmas de pós-graduação do Complexo de Ensino de Renato Saraiva. Eu atuo no home office, então eu faço as minhas vendas, eu atuo no home office na área jurídica ainda. Eu sou mãe de forma integral e exclusiva. Eu cuido dos meus sobrinhos também, do meu pet. Eu dou de conta de casa. Faltou fruta, corre, vai fazer feira e coloca roupa para poder lavar na máquina. E elétrica, hidráulica, acabou a luz, corre, me viro em 1001. E ainda assim consegui superar o marco de 1000% superação, em primeiro lugar na gerência. E se vocês me perguntarem como é que você dá de conta, como é que você consegue tudo isso? Eu vou falar uma frase que eu acredito, eu desejo que vocês internalizem, que é uma frase que eu levo para a minha vida. Sempre quando eu estou muito agoniada, muito atacada, meu Deus, não vou conseguir dar de conta de tudo. Eu paro, respiro, não desisto. Descanso, relaxo e sei que a minha vida, as nossas vidas, as nossas decisões, elas são feitas de escolhas e de renúncias. Felizmente ou infelizmente, a gente precisa renunciar muitas coisas na vida para que a gente possa alcançar tantas outras. É necessário arregaçar as mangas para se ter sucesso. É necessário acordar cedo, trabalhar, fazer a nossa parte, traçar metas, ter planos, ter uma visão de futuro. O que é que você quer da sua vida? Onde é que você vai chegar? E quando vocês estiverem ali, escrevendo as metas de vocês no papel, deixem algumas linhas em branco. Essas linhas, elas serão escritas por Deus. Porque Deus tem na nossa vida o poder de fazer muito mais do que um dia a gente sonhou. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo isso aqui hoje. Isso aqui para mim é um sonho.